Depois de rodar quase 1 hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase 1 hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase 1 hora e percorrer mais de 30 quilômetros, um garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase 1 hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase 1 hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui, no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar por quase 1 hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. E quando dobrava aquela esquina, foi surpreendido pela Brigada Militar. Depois de rodar por quase 1 hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui, no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase 1 hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui, no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase 1 hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase 1 hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi surpreendido pela Brigada Militar. Depois de rodar quase 1 hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase 1 hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. E quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase 1 hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase 1 hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto ficou perdido aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar por quase 1 hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. E quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase 1 hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase 1 hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi surpreendido pela Brigada Militar. Depois de rodar quase 1 hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase 1 hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui, no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase 1 hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase 1 hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase 1 hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar.
Depois de rodar quase uma hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase uma hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase uma hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase uma hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase uma hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar mais de uma hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui, no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase uma hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui, no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase uma hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase uma hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase uma hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase uma hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase uma hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase uma hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui, no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase uma hora e percorrer cerca de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, ele foi surpreendido pela Brigada Militar. Depois de rodar quase uma hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui no centro da cidade. Quando passava por aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Depois de rodar quase uma hora e percorrer mais de 30 quilômetros, o garoto se perdeu aqui, no centro da cidade. Quando dobrava aquela esquina, o ônibus foi cercado pela Brigada Militar. Quando começou a escurecer em plena manhã, aqui em Foz do Iguaçu, muitos turistas já estavam no Parque Nacional onde ficam as cataratas, não só para assistir ao eclipse, mas também para acompanhar a reação da natureza. Quando começou a escurecer em plena manhã aqui em Foz do Iguaçu, muitos turistas já estavam no Parque Nacional, onde ficam as cataratas, não só para assistir ao eclipse, mas também para acompanhar a reação da natureza.